Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos ocupando esse lugar e também esse horário para juntos nós meditarmos mais um pouco da porção que é a palavra de Deus para nossas almas, né? Que Deus a abençoe, continue abençoando cada coração nesta hora, nesta noite fria, né? Está um tempo muito chuvoso, um pouco fresco, mas eu creio que o Espírito Santo nos aquece. Graças a Deus, porque a bondade de Deus é infinita e a tua misericórdia dura de geração em geração, dura para todo o sempre, e que o grande Espírito de Deus possa estar com você aí onde você estiver, na tua casa, né? Seja no teu trabalho, onde for que você se encontra nesta hora, que o Espírito de Deus possa te alcançar. Quem tem o imenso prazer em vos cumprimentar nesta noite é esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos, né? Deus abençoe a todos quantos estão nos ouvindo e aqueles que desejam nos fazer uma visita. O nosso lugar de culto, de reunião aqui em Auras Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, é bem pertinho aqui, tá bom? É na saída aqui de Auras Machado para Presidente Prudente. Que Deus possa te ajudar. A nossa reunião são todas as terças de oração, quarta-feira eu tenho live do escritório aqui, e quinta-feira culto na igreja, e aos domingos nós temos culto na igreja, né? Essa semana de frio e chuva, nós comunicamos aos irmãos que iríamos fazer a transmissão aqui direto do meu escritório, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs. O importante para nós é estarmos alimentando as nossas almas com o poder da palavra de Deus, né? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Hoje não quero demorar muito, mas eu quero já citar a escritura para os irmãos, né? O texto que nós vamos ler está em São Lucas, capítulo 14, o verso 16 até o verso número 24. São Lucas, capítulo 14, versículos de 16 até o versículo de número 4, ou melhor, 24, né? E nós vamos meditar hoje num tema muito bom. É uma pergunta, na verdade, esse tema, né? É a sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Sim. A minha vida é digna do Evangelho? Então eu pergunto, a sua vida é digna do Evangelho? Deus te abençoe enquanto você vai lá buscar a sua Bíblia para ler conosco. Nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Nesse mundo as pessoas vivem sempre a reclamar e só falam em ganhar dinheiro para viver bem. E muitos nessa busca louca torturam e matam, e outros vivem em desespero, querem nada ter. E quantos que morrem de fome sem terem ajude, enquanto outros jogam fora por tanto sobrar. Uns vivem dissolutamente perdendo a saúde, outros vivem tomando remédios para recuperar. De que se queixa o homem do seu próprio pecar? Deus falou um dia no povo profeta a mensagem pregar a todos pelo que está acontecendo. Olha dentro desse mesmo e veja o que você está fazendo. Há muitos que dizem que amam sem nada fazer, há outros que fazem tanto sem nada dizer. Há um que só bendiz a Deus quando está na bênção, há outros nas horas difíceis sempre a bendizer. E quantos que pedem muito, porém não recebem.
outros que recebem tanto por pouco pedir. Há muitos que vão descer condenados ao inferno, há outros que vão ser salvos com Jesus subir. De que se queixa o homem do seu próprio pecado? Deus falou um dia, mandou o profeta a mensagem pregar. Há muitos que culpam Deus pelo que está acontecendo. Olha dentro desse mesmo e veja o que você está fazendo. Amém, graças a Deus. São Lucas capítulo 14, verso 16 até o verso número 24. Ele diz assim para nós, olha: porém, ele lhes disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor a seu servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Amado Deus, abençoa a sua palavra em nossos corações. Estamos numa hora séria, o momento é sério. Deus, nós temos que despertar nossas almas ao que nós vamos ouvir nesta noite. Ajuda-nos, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, e aceita a nossa gratidão, nosso louvor, pois estamos diante daquilo que é eterno, Deus, diante daquilo que é perfeito, que é a Tua palavra. Fale aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que coisa maravilhosa. E nós estarmos diante da Escritura, da Palavra de Deus, e sabemos que ela realmente convida a todo ser humano para cear através do poder da sua palavra. Mas muitos recusam, assim como essa parábola, né, do pai de família, que, contando aqui do Senhor, que foi convidar lá para a sua ceia, e muitos estavam ocupados, né? Não tiveram tempo realmente para cear, para estar em companheirismo com o seu amigo, né? E sempre dessa maneira. Nós vemos que estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito preocupadas, né, em apenas se agradar no lado material, o lado natural, e esquece de agradar a parte espiritual. Nós sabemos que por causa disso há muitos que sofrem, muitos que perecem, porque exatamente não conseguem
ver o que realmente a Escritura diz para nós, quando nós realmente deveríamos ter nosso corpo, alma e espírito aberto no tocante ao ensinamento, ao que foi dado para nós através da palavra de Deus, né? Mas nós sabemos que Deus sempre nos chama, né? E Deus quer que a nossa vida esteja em pauta com as Escrituras. Repetindo novamente, o tema de hoje é a sua vida digna do Evangelho. Então, aquelas pessoas que foram convidadas para essa ceia que nós acabamos de ler aqui na Escritura, eles não foram dignas de estar ali. Enquanto outras que foram convidados de repente, né, que eles não quiseram ir, chamaram então, porque o senhor da casa queria a casa cheia. Então ele falou, vai pelos valados, todos os becos, tudo quanto é lugar, traga todos aqui, eu quero que enche minha casa. Mas aqueles que foram convidados, porque Deus dá um convite especial, e as pessoas viram as costas, não querem. Esses aí não provarão da minha ceia. Agora, irmãos, Deus nos chama para cear na sua palavra. A sua palavra é o pão vivo que desceu do céu. Mas as pessoas não querem cear, né? Se nós formos aqui aos Romanos, capítulo 2, no verso 16, nós temos algo tremendo para nós aqui. Aos Romanos, capítulo 2, verso 16, sabemos que a mesma palavra que está convidando as pessoas hoje para seguir a Deus, para viver a palavra, essa mesma palavra vai ser juízo para cada um deles. Porque se tem uma coisa que Deus vai julgar o mundo, não é através do conhecimento humano, não é através de movimento internacional, não é através de qualquer cartilhazinha que tem até um bom posicionamento, ainda que cita algumas partes da Escritura, ou mesmo da mensagem da hora, mas Deus vai julgar o mundo através da sua palavra. O Evangelho de Deus, esse sim, há de julgar o mundo. Se nós vemos aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim, no dia em que Deus há de julgar o mundo, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. E o apóstolo Paulo pregou o Evangelho de Jesus Cristo, né? Paulo foi um homem comissionado por Deus, do apóstolo, um profeta, para pregar o Evangelho de Deus. Aqui também em São Mateus, capítulo 24, meus amados irmãos, capítulo 24, e o verso de número 35, nós encontramos aqui uma escritura muito boa para nós, que diz assim, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda a escritura que Deus deu, sendo convite, aleluia, chamando nós para uma total separação da incredulidade, chamando nós para uma total separação do mundanismo, da vaidade, das coisas contrárias, mas as pessoas não querem deixar isso e vir para Cristo. Mas um dia essa palavra vai julgá-los, né? Vai julgá-los. Agora, nós vemos então que nem todos a vida deles são digna desse Evangelho, porque somente a quem Deus chama para viver, para obedecer, as suas vidas são dignas, né? Aí o profeta diz aqui para nós, agora Jesus aqui está dizendo, um homem sempre tem tentado desculpar-se. Chamou um conjunto de boi, o outro casou, e outro teve aquelas coisas todas para fazer, sempre é dessa maneira. É por isso que às vezes Deus permite um homem, uma mulher, uma igreja cair para as pessoas lembrarem de Deus. Às vezes permite o indivíduo chegar até na porta da morte, lá no hospital, de cara para cima, para dar conta do que Deus tem dito para ele parar um pouquinho para ouvir Deus. Mas o profeta diz, agora Jesus está dizendo, o homem sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra de Deus e seu convite. E ele está convidando, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, recebereis o batismo do Espírito Santo, né? Ele diz, eu vou preparar o lugar, e quando eu for preparar o lugar, voltarei para vós e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, também eu levarei vós comigo, para que onde eu estiver, estejavas também. É um convite que ele está dando, mas as pessoas não querem, né? Embora isso seja firmemente
Veja só, provado que a sua ceia e seu convite, mas o homem está constantemente se desculpando. E se você ler em São Mateus, capítulo 22, você encontrará que lá também foram apresentadas desculpas. O profeta de Deus disse que o homem, quando fala o homem é ser humano, no geral é ser humano, tanto homem como mulher, como moça, seja qualquer indivíduo, eles sempre estão caçando uma coisa para desculpar-se. Eles nunca ficam para encarar a realidade, mas um dia eles terão que parar para ouvir. Estão ocupados demais, correndo daqui a colar, para cima e para baixo, não tem tempo mais para Deus. Uma hora eles terão que parar um pouquinho para ouvir a Deus, nem que for para julgamento. Eles terão que fazer isso, né? Então veja, sempre tem desculpa. Agora, nós vemos que quando Deus dá ao homem um convite, e para fazer algo, ou para receber o convite que ele tem dado, ele rejeita isso. Então, não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Todas as pessoas que viram as costas para Deus, o que resta a ele é o julgamento. Não tem jeito. Que é a palavra de um profeta de Deus, isso é a realidade. Qualquer pessoa que ouve de Deus, sabe que é verdadeiro, vira as costas para ele, irmãos, eu digo sinceramente, é como o profeta diz na mensagem, né? Voluntariamente ele está se afastando de Deus por conta própria, porque Deus já advertiu, Deus já o admoestou, Deus disse, ensinou para ele, e ele ainda continua fazendo, ou ela, né? Quem quer que seja, continua fazendo a sua vontade voluntária. É a verdade, mas eu não quero. Bate verdadeiro, mas não quer ser batizado. Então, uma hora terá que responder diante de Deus por tudo. Né? E se você pensar, pisar além dos limites da misericórdia, veja bem, então há somente uma coisa que resta. Este é o juízo. E nós encontramos que o homem tem feito isso em todas as eras. Isto acontecerá na maioria das eras, dos dias da era da Bíblia. Sempre foi assim, meus amados. O homem sempre tem tentado sair fora da presença de Deus, com seus argumentos, ainda mais quando ele encontra uma igreja que pode satisfazer os seus egos, em sua forma de incredulidade, de dúvida. Eles encontram a pauta ali, escoram ali e acham que vão para o céu por causa disso. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Aleluia! Deus tem a sua maneira de falar e Deus cumpre a sua palavra, o seu desígnio. Ele sempre faz isso, né? Agora veja, você somente tem duas coisas. Uma delas é aceitá-lo. Veja bem, o selo de Deus, rejeitá-lo é tomar a marca da besta. Ou você vai para Deus ou vai para o diabo. Não tem escolha. Você tem que tomar sua posição. E as coisas de Deus é santa, pura e eficaz. As coisas de Satanás é totalmente divergente das coisas de Deus. E o diabo engana as pessoas pensando que eles estão servindo a Deus. Mas graças a Deus, que Deus realmente mostra para nós como servi-lo, como viver, como atuar como cristão, como receber a sua palavra através da manifestação divina, através do poder da sua palavra. É isso que ele sempre faz para nós. Mas receber a Deus é receber o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas rejeitar a Deus, o Espírito Santo de Deus, você vai selar pelo Espírito do Anticristo. E ele está aí na terra hoje, fazendo todos os tipos de problemas aí. Agora, rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Simplesmente isso. Né? Na mão e nas testas. Na mão aceitar, dar as mãos de companheiro, na testa receber a doutrina. A todos aqueles que realmente não foram revelados, mais cedo ou mais tarde, vão ter que mostrar de que produtos são feitos. Os filhos de Deus mostrarão do que eles são feitos. Os filhos de Caim mostrarão. Aqueles que realmente viram as costas para Deus. Aqueles que quebram o pacto de Deus com Deus. Aqueles que cruzam a linha da misericórdia, só resta de então juízos, profetas de Deus. Todos estão entendendo? Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta, não tem jeito. Há duas forças que regem a terra hoje. É o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Ou você tem o Espírito de Deus ou você tem o Espírito do diabo. Não tem jeito. E você tem o diabo e Deus ao mesmo tempo. Um há de servir a um, rejeitar a outro. Então rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Veja, pois a Bíblia diz que todos aqueles que não foram selados com o
selo de Deus, tomaram a marca da besta. Todos aqueles, irmãos, que não foram realmente selados com o selo de Deus, foram marcados com a marca da besta, né? Então veja que coisa maravilhosa saber isso. Quando Deus mostra para nós, que nós poderíamos estar em qualquer denominação e não saberíamos dessas coisas. Então veja só, enquanto eles estavam tentando voltar, falando sobre as virgens nécias, muitos estão nécios hoje também, não estão dando conta de obedecer, de viver para Deus, não querem nada com as coisas de Deus. Se tem uma reunião por aí afora, de qualquer forma, enche. Mas quando alguém está falando as coisas de Deus, esvazia, eles correm. Como esse convite que esse servo foi levar aos demais, né, para cenas do seu Senhor. Eles fugiram, tinham as suas razões, tinham as suas coisas para fazerem. Então hoje é a mesma coisa. Quando mesmo Deus, quando se manifestou ali, né, falando daquelas virgens nécias, mostrando o noivo, levou a noiva, eles foram lançados lá na escuridão, as 5 virgens nécias. Tem muitas nécias, tem muitos nécios hoje. Jesus falou nécios e tarde de coração. Demora para entender o programa de Deus, porque há uma outra força vindo sobre eles, que o impede de enxergar as coisas de Deus, o impede de fazer a vontade perfeita de Deus, o impede de crer em Deus através do seu poder, manifestado através da sua palavra, inclusive em nossos dias, inclusive em nosso meio, aleluia, inclusive nessa era que estamos vendo. Então eles foram lançados nas terras, e muitos vão ser lançados. Simplesmente eu tenho que ser categórico em dizer isso. Muitos depois de ser abençoado, muito depois de ter cantado muito depois de ter pregado bastante também, e muitos têm virado as costas, taparam o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz que Deus julgará o mundo segundo o meu Evangelho. Não tem excusa. Alguém chegar, não ouvi, Deus nunca chama a julgamento, sem que primeiro tenha advertido ele. Então todas as pessoas são convidadas para vir. Aleluia, toda a era Deus tem enviado sua luz e ela tem sido rejeitada. Deus tem enviado seu porta-voz, a sua luz, madrugando, dia após dia. Aleluia, mas o homem tem rejeitado o programa de Deus. E agora, inclusive nessa era terrível, era da Odisseia, era tão pecaminosa, em que o mundo jaz no maligno, tanta escuridão, tantos espíritos malignos vindo em nome da verdade, e as pessoas não conseguem enxergar aonde está Deus trabalhando. O profeta disse: você tem que chegar onde está Deus parando, onde está Deus agindo. O mesmo Espírito de Deus, a mesma coluna de fogo que guiou Israel lá no deserto, irmãos, rumo à terra de Canaã, é que guia a noiva de Jesus Cristo. Se você estiver guiado por qualquer sistema, você é enroscado. Você tem que estar guiado pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua palavra. Aleluia. É isso que a igreja, a noiva precisa saber. É isso que o irmão ou a irmã precisa conhecer. Olha, então, em todas as eras, Deus tem feito isso, enviado a luz, e ela tem sido rejeitada. E agora hoje não há nenhuma diferença entre o outro dia. Afinal, essa é a pior era que existe. A era de treva, a era de tiratema, a era de movimentos que estão aí fora. A era de incredulidade, quando o povo está estudando para ser educado, estão se passando o que eles têm de dentro para fora. Quando abre as bocas, são sepulcro aberto. Só sabe falar besteira, nunca coloca a igreja no posicionamento que deveria. Eles querem satisfazer o seu ventre, o seu bucho, os seus afazeres, em vez de colocar a igreja em ordem, no lugar que deve estar, apontar para Jesus Cristo, apontar para a palavra de Deus. Eles estão negligenciando a palavra de Deus. Mas então hoje não é diferente. Afinal, essa é a pior era que existe. É hora de tudo ou nada, meus irmãos. É a hora de abrir os olhos. Não é hora de ficar mais confuso com o sistema lá fora. Você tem que ter seus olhos abertos e entrar no sistema de Deus. Então veja, para rejeitar o dia da visitação, Deus tem nos visitado nesse dia.
Mas as pessoas estão rejeitando o dia da visitação de Deus. Porque eles querem ver uma igreja clássica, eles querem ver um pastor popular, eles querem ver um homem estudado, erudito, que não erra, não falha em palavras, e que sabe citar muito bem a Bíblia, sabe ler muito bem a mensagem. Eles estão preocupados com isso. Quando Deus está preocupado com vida vivida, vida de experiência, é a sua vida digna do Evangelho? Ou a sua vida está sendo digna da igreja? Digna de ensinamento de algum teólogo por aí afora? Nossa vida tem que ser digna do Evangelho. Aleluia. Para que quando isso vier, não virá sobre nós com peso de condenação. Quando Deus está fazendo uma visita à igreja, ao povo, receba-o. Então, não deixe isso para o próximo ano ou para o próximo avivamento. Esta é a hora. Hoje é o dia da aceitação. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como eles fizeram lá no deserto. Por isso as carcaças deles caíram no deserto. Morreram porque foram incrédulos. Eles não estavam convictos do que estavam seguindo, por isso tiveram que morrer. Agora, o tempo virá em que ela rejeitará isso, então sua orelha será furada como uma sovela, então ela nunca ouvirá isso. Agora, ela toma a si mesma para a confederação das igrejas, para ir diretamente para tomar a marca da besta. O profeta disse no tempo dos escravos, no tempo do jubileu, eles tinham lá, a trombeta tocava, eles vinham todos, e eles tinham, os escravos tinham direito de ir embora, tinha terminado a cota dos anos deles, era direito de libertação que eles tinham. Então muitos poderiam ir embora, mas tinha alguns que queriam ficar lá. Veja só, queriam ficar lá. Aí eles pegavam, os patrões furavam a orelha com a sovela, marcavam ele, e mesmo se ele quisesse ir embora depois, não poderia ir. E o profeta disse que as pessoas estão sendo escravas, as pessoas não querem sair para seguir a Jesus Cristo, não querem sair para dar amém à palavra de Deus, então serão furados pela sovela, serão marcados e não diretamente para a confederação de igrejas, pelo Concílio Mundial de Igrejas. Eles terão que dar a mão, porque mostrarão de que material são feitos, porque a vida deles não condiz com a vida do Evangelho. Por isso que eles têm que fazer isso, rejeitar isso, rejeitar o dom divino de Deus e aceitar a marca da besta, rejeitar o batismo em nome de Jesus Cristo corretamente, ser batizados no batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, um batismo pagão que nem mesmo está na Bíblia. Procura lá e ver, não existe ninguém que foi batizado usando o batismo, os títulos na Escritura. Não tem, pode procurar que não tem. Mas essas pessoas têm o Evangelho. Veja só, e quando elas se afastam da mensagem e do Evangelho que eles têm visto ser demonstrado, criticam isso porque alguma velha doutrina prostituta, veja só, os tem rodeado. Falam mal, porque tem alguma coisa que ungiram eles para criticar, ungiram eles para falar. Simplesmente isso. Quando a mensagem é manifestada, a Bíblia diz, e fulano falou que tem que ter falso Cristo e falso profeta. Cuidado, eles têm que examinar isso melhor. Então eles estão rodeados com isso. Algum pastor deu um pé de um púlpito, veja só, o pastor de pé em um púlpito, pensando mais no dólar, num ticket para a refeição do que nas aulas das pessoas, para as quais eles estão pregando. Estão preocupados com números? Estão preocupados com o problema de ajuntar, de agariar, de estar junto? Veja só, você tem que estar preocupado, meu irmão pregador, de trazer o Evangelho claro para as pessoas. Aí Deus é que une, porque quando Deus ajunta, o homem não separa. Mas quando o homem quer separar coisas que nem Deus está juntando, aí fica difícil, né? Isso é certo, aquilo é o que tem feito isso. Veja agora, ela lidera o mundo. Veja isso, que coisa mais terrível é ver esse espírito dominando aí e todo mundo são iguais, todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que fazer o que outro fala, tem que repetir as mesmas palavras. Isso é espírito lá daqueles que estavam contra Micaías.
Ele falou para mim, você tem que falar como os demais falaram, viu? Se você não falar como os demais falaram, você vai ver só. Aí Micaías, sendo profeta de Deus, diz assim, vive o Senhor, que eu só falarei o que ele colocar na minha boca. Então Zedequias, filho de Kenaná, que era o príncipe deles ali, dos profetas, aproximou-se e deu uma bufetada no rosto de Micaías. Sempre assim, esses espíritos arrogantes, eles não fazem frente com a palavra de Deus. Eles sabem que perde para ela, mas eles querem fazer com que as pessoas sigam eles, porque ambos cairão na mesma cova, no mesmo buraco. Sempre vai ser assim, meus amados. E o duro é que o povo gosta das coisas erradas. Eles criticam o verdadeiro, tem tanto cuidado de estar com o verdadeiro que acaba passando falso. Mas o profeta de um cristão não é uma ferramenta ou algum tipo de chave mecânica para um grande regime religioso. Um cristão não. Um idólatra pode ser. Um que não tem revelação pode ser. Um que não é nascido de novo. Um apenas convencido que não é convertido. Esse pode ser o tipo mecânica que eles dominam aqui e acolá. Mas um verdadeiro cristão, quem domina ele somente é a palavra de Deus. Um cristão é dominado pela palavra de Deus. Aleluia! Ele faz coesão com ela. Um cristão não é algum tipo de ferramenta que conserva uma organização religiosa movendo. Um cristão, veja, aquilo não é um cristão. Um cristão é para ser como Cristo. E Cristo em nós essas coisas. Tudo aquilo que é quebrador, que refuta Deus, que não gosta de Deus, isso não é cristão, é anticristo. Simplesmente isso é anticristo. Nós temos, como os pastores, tem que falar a verdade para o povo. Não estamos aqui para discussão, para brigar, não. Mas alguém tem que falar a verdade. Em todas as eras que passaram, eles falaram a verdade para o povo. Salvasse quem quisesse ser salvo. Quem não quisesse, era problema dele. Então o sangue não vai estar nas nossas mãos, né? O apóstolo Paulo falou, não vos canso de dizer a mesma coisa, porque é segurança para vós. Ele também diz, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tudo que é de Deus tem que ser anunciado para a igreja, para o povo de Deus. Aleluia! Tudo que é de Deus tem que vir ao povo de Deus. Glória a Deus. Então, o cristão não pode ser um cristão até que Cristo entre no homem, a vida de Cristo nele. Então, isto produzirá a vida que Cristo vive, e você irá e fará coisas que Cristo fez. É a sua vida digna do Evangelho de Cristo? Ou quer esse Evangelho morno, frouxo por aí afora, que tolera pecado, tolera mentira, tudo quanto é desgraça, está dentro da igreja? As mulheres cortam seus cabelos, usam suas pinturas, os homens suas coisas erradas, ninguém fala nada, porque se falar vão embora da igreja, a igreja vai fechar porque não vai ter dinheiro. Irmãos, que fraqueza, que coisa ruim isso. Veja, estou falando a respeito de quê? Uma relação pessoal com Cristo. O que é isso? É uma vida digna do Evangelho? É sua vida digna do Evangelho? Será que você é batizado corretamente? Será que você dá um bom testemunho de como cristão? Se você recebeu o nome de Cristo no seu batismo, você tem que ser como Cristo. Se tem alguma coisa te pegando, te atrapalhando, entre na presença de Deus. Dê o pontapé, diz o profeta, joga isso tudo para fora. Aleluia! Isso que faz uma mudança, né? Que coisa! Então, o que é isso? É a sua vida digna do Evangelho. Agora estou tentando colocar aquele fundo lá para lhe mostrar que homens e mulheres que eram mulheres de reputação, eram pessoas que tinham vergonha, pessoas que caminhavam no caminho como cristão, não estavam preocupados com que alguém pensasse mal deles. E hoje, quase você pode perguntar, você é cristão? A pessoa tem vergonha do Evangelho. Mas Jesus falou, aquele que vergonhar de mim e do meu Evangelho, eu vergonharei dele diante do Pai que está no céu. Então vive com vergonha, não tem vergonha de falar coisa errada, não tem vergonha de pecar, não tem vergonha de fazer as mentiras, vergonha de fazer trapaça, vergonha de andar seminus do Espírito nas ruas, vergonha de não cumprir as suas obrigações, mas tem vergonha da palavra de Deus, tem vergonha de Jesus Cristo. Mas que coisa, irmãos, é o espírito desta era. E o profeta diz que o espírito desta era é o espírito pegajoso.
Ele entra de um para o outro, de igreja em igreja, e vai de mal a pior, e as pessoas pensando que está servindo a Deus, quando está totalmente longe de Deus. Assim como o norte está do sul. Você observou no último domingo à noite? Algo que esqueci de colocar, Gênesis capítulo 6, verso 4. Aqueles homens tomaram aquelas mulheres para si como esposas. Veja, eram velhos homens de fama, homens de reputação. Veja, predito para acontecer outra vez isso, como foi nos dias de Noé. Os homens perderam a vergonha, o profeta se não tem respeito, tem os cães mais uns para com os outros. Como foi nos dias de Noé, veja o que tinha nos dias de Noé, mesmo que a ciência tinha evoluído naqueles dias. Mas tinha lá sodomismo, tinha tantas coisas contrárias ali, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando ele há de manifestar. Aleluia, mas graças a Deus, que nem tudo está perdido. Deus tem enviado a sua luz, Deus enviou sua palavra, enviou um profeta mensageiro, aleluia, de acordo com a Escritura Sagrada, para ajudar o povo de Deus, para ajudar os filhos e as filhas de Deus. Então veja que coisa, que tomaram para si esposas e tudo mais. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, homens de reputação, tomando mulheres, não esposas, mulheres, procurando carne estranha. Pessoas que você olha nele e fala, ali está um grande homem, ali está isso. De repente você vê ele todo furado, bagaçado, quebrado pelo pecado. E esse espírito maligno de ter entrado nessa era, eles não estão contentes de ter casado 2, 3, 4 vezes, tem que ter um monte de mulheres. É o espírito da era, gente. Mas Deus quer realmente que o homem de direito, aleluia, veja aqui na Inglaterra 2 semanas atrás, veja nos Estados Unidos, veja em todos os lugares, está cheio de prostituição. É uma era prostituta, essa era que estão vendo. Há muito espírito de prostituição, invadindo os lares, invadindo a igreja, virou uma decadência moral terrível. Simplesmente isso, uma decadência moral maligna, terrivelmente, possessos. A Bíblia diz em Isaías 14, 12, 28, 12, diz que a seus cativos não deixaram solto para suas casas, todos possessos, carregados, perturbados. Por quê? Porque esse espírito que chegou nessa era, chegou para afundar, para acabar, para arrazoar, para destruir. Mas vamos mais aqui um pouquinho. Veja aqueles oficiais trazendo desgraça sobre a nação, correndo atrás de mulheres. Aquele grande homem lá na Inglaterra, algum tipo de líder militar, porque observam vocês, ele tinha uma esposa bonita. Veja, sua foto estava lá de um lado. E veja aquela prostituta da Rússia. Porém, ela estava toda vestida de maneira sexy e lançou-se a si mesma lá para mostrar sua carne feminina, e o homem caiu por isso. Hoje está assim. O homem nunca está contente com o que Deus tem dado. Mas sabemos, irmãos, que graças a Deus, Deus tem filhos e filhas que realmente não estão se contaminando. Agora, mulheres na Escritura significa igreja. Muitos estão contaminando. Estão aqui igreja como no natural, estão trocando em mulheres. Não tem lugar bom, e nunca vai ter, não vai preencher, porque é o espírito sodomita, é o espírito da era que estamos vivendo. Não tem jeito. É sua vida digna do Evangelho? O que precisamos hoje é de filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos de homens no governo que sejam filhos de Deus. Isso é correto. Portanto, um bom rei piedoso, veja só, parará com todo esse contrassenso. Então, não haverá nenhuma influência para exercer. Como fez Davi, ele colocou, veja só, um pare nisso. Certamente o fez porque ele era um rei, e lá havia somente, aleluia, o rei. Olha que coisa maravilhosa.
Você vê hoje como a política está podre, gente. Ambos os lados você vai ver, é duro, é difícil. Qualquer lugar que você põe, o profeta diz que o diabo controla cada nação através da política. E você ficar defendendo ala B, gente, vamos estar preocupados em estar com as nossas vidas certas diante de Deus. A coisa está por vir e ninguém vai desviar isto. Veja só, a maneira verdadeira de Deus, sendo rei, é enviar profetas. Por isso que ele quer a nossa minoria, porque ele envia o profeta. Ele envia o profeta para nós. Quando o mundo jaz no maligno, não tem mais salvação, não tem jeito. Deus, por sua graça, sua misericórdia, envia o mensageiro. E ele envia o mensageiro quando a coisa não está boa. Alguém fala, estou ganhando dinheiro, estou vivendo um emprego bom, ele acha que por causa disso ele está bem. A coisa não anda boa, gente. Veja só, nós compreendemos isso e sabemos que tu és um bom homem, Samuel. Veja só, nós queremos que a palavra do Senhor venha a ti, mas nós queremos o rei. A pior coisa que Israel fez foi querer o rei. E tem gente que quer escolher o pior para ele. Não sei por que eles fazem isso. Querem escolher o pior, não falem, nós queremos o rei. Né? Quando Deus tinha os profetas na terra, Deus tinha homens que Deus chamou para fazer isso. Então foi um pecado que eles fizeram. Olha que coisa, eles cometeram. Isso é simplesmente o que toma isso. Mas Deus é o nosso rei, aleluia. Deus é o nosso rei. Se seu nosso rei não é política, não é fulano de tal, não é fulano bertano, não é ciclano, não é nada disso. O nosso rei é Jesus Cristo, o qual há de julgar o mundo. Sim, Senhor. O que é isso? É porque as pessoas, como eles fazem nos dias de Cristo, ou fizeram lá, como eles têm feito em cada era, eles encontraram uma desculpa. Sempre encontraram uma desculpa e vão encontrar até no último dia. Mas um dia eles terão que estar cabo, tem que ficar face a face diante do seu Criador para responder. O profeta disse, se alguém não quer ouvir a minha voz gritando, né? Um dia eu ouvi ela lá no julgamento contra ela. Quando aquela grande tela for baixada, a sua vida for exposta, inclusive quando Deus falou, você rejeitou. Tiver a sua desculpa, é porque eu vou ficar mais velho. Eu ainda estou muito novo para ser crente. Gente, não brinque com a sorte. Tenha misericórdia de ti mesmo. Veja, eles têm seus próprios credos. Talvez você possa não querer dizer, eu comprei uma vaca, eu tenho que ir se ela trabalhará ou não, veja, eu dará leite ou não, veja, que tipo de gado ela é. Você pode não ter essa desculpa, porque é assim, ó, o que acontece é assim, que as pessoas não têm aquela desculpa lá. Eu já falei esses dias e repito, tem pessoas que só vê o que está na Bíblia, que foi dito que ele não pode. Aí, se ele não leu que não pode fazer tal coisa, e não está escrito lá, e pode estar errado, mas ele vai fazer porque não está escrito. Então, ele está dizendo, talvez você não tenha uma vaca, você não tenha uma coisa para testar, mas você tem outras coisas que você deixa por causa de Deus. Você deixa por causa de Deus, simplesmente isso. Através dos seus credos, dos seus dogmas. As pessoas fazem isso, né? Então, veja, você pode não ter essa desculpa, mas aqui está o tipo de desculpa. As pessoas podem dizer, eu sou presbiteriano, eu congrego no fulano de tal, eu sou da igreja tabernáculo de Ciclano Libertano, eu sou do maior pregador. São desculpa. Porque estão lá, podem pregar errado, fora da palavra, mas estão lá para não ir para o lado certo de Deus. São desculpas. E há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são morte. Se não tem 100% da palavra, é morte, não adianta. É bater a ferro frio continuar nessas coisas. Você pode não ter essa desculpa, mas aqui está o tipo de desculpa. As pessoas podem dizer, eu sou presbiteriano. Nós não cremos nisso. Eu sou batista, nós não cremos em tal coisa como aquilo. Ou eu sou luterano. Bem, aquilo não tem nada a ver com isso. Aquilo não quer dizer que você é um cristão. Porque você vai na igreja todo dia, porque você faz isso, não quer dizer que você é um cristão. Cristão é ter a vida de Cristo em você.
Ser cristão não é andar com a gravata no pescoço, não é ter cabelo longo, é que cristão deve ter seu cabelo longo, o homem dá certo. Mas ser cristão é ter a vida de Cristo experimentada na sua vida. É a sua vida digna do Evangelho? Faça o exame para você mesmo. Vê se você não quebrou algum manuscrito da palavra, algum mandamento de Deus por causa da sua tradição ou por causa da sua forma de ver, porque você aprendeu de outros. Veja, irmão, irmã, companheiros que nos ouvem. Bem, aquilo não tem nada a ver com isso. Aquilo não quer dizer que você é cristão. Aquilo significa que você pertence a um grupo de pessoas que são organizados. Veja só, você pertence a uma loja luterana, a uma loja batista, a uma loja pentecostal. Não há tal coisa como uma igreja pentecostal, não há tal coisa como uma igreja batista. É loja batista, loja pentecostal, loja presbiteriana. Veja, mas há somente uma igreja e há somente um caminho. Aleluia! Há somente um caminho que você pode chegar a isso. E isso é através do nascimento. Aleluia! Graças a Deus. Você é nascido na igreja de Jesus Cristo. Aleluia! É um membro do seu corpo, da delegação espiritual do céu. Veja então, os sinais de Cristo estarão em você, vivendo através de você. Por o Espírito são todos batizados no corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. O corpo de Jesus Cristo, através do tremendo batismo do Espírito Santo, um novo nascimento que coloca o irmão e a irmã, né, dentro dessa linhagem divina de Deus. Aleluia! Bem, você diz, irmão Brana, quando eu me uno à igreja, eu recebo aquilo. Bem, então quando Deus disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele continua a curar os enfermos, Ele continua a mostrar as visões. Mas, irmão Brana, minha igreja, agora você não é nascido de novo, vê? Quando você defende um credo na igreja, você não é nascido de novo. Não importa se você está tabernaculando, não, que seja. Se o irmão Brana diz, se a Bíblia diz algo, a pessoa não quer aceitar aquilo, você não é nascido de novo. Porque se você fosse nascido de novo, você alimentaria da palavra de Deus, da mensagem da hora. O novo nascimento faz com que o Espírito Santo, que nasceu em você, do qual você vive por ele, ele se alimenta da própria palavra de Deus e é o Espírito Santo que escreveu a palavra. Como pode uma pessoa dizer que o Espírito Santo é rejeitar a palavra de Deus? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então ele foi enganado, pensando que o Espírito de Deus quando não tem. Veja só. Agora você não é nascido de novo. Vê? Você não pode ser, pois seu próprio Deus, se sua vida está em você como você está na vida de seu Pai, e se sua própria vida, a vida de Deus está em você, e o próprio Espírito que está em Cristo está em você. Como pode o Espírito viver em Jesus Cristo e escrever isto e então descer em você e negar aquilo? Não tem como o Espírito Santo negar a si mesmo. Aleluia. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele não tem sombra de variedade, de variação, melhor dizendo. Deus faz as coisas da maneira que bem lhe apraz. Isto é maravilhoso. Vem? Não pode fazer isso. Isto evidenciará cada palavra, né? Que coisa, irmão, para ser assim, Deus manifestará e dará continuidade na palavra, e você viverá feliz, vai ser rejeitado, mas você crê na palavra, você obedece a palavra, então você descansa nisso. Olha que coisa maravilhosa, você diz, falarei em línguas, você pode fazer e não pode não fazer, gritarei eu, você pode fazer isto e poderá não fazer, mas uma coisa você fará. Você dará frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, humildade, bondade, paciência. Seu temperamento não será. Somente recorde, quando você tem isto, o Espírito Santo afastará de ti aqueles venenos. Você terá nojo das mentiras, das coisas erradas, dos falsos ensinos. São venenos, são dardos que vêm do maligno.
Mas quando você tem Gálatas 5:22 na sua vida, você refuta todas essas coisas malignas, né? Bem, quando você chega a um lugar onde você quer se expandir com todos que você se encontra, há algo errado. O cristão não é dessa maneira, tem que brigar, tem que discutir, tem que tacar pedra, tem que jogar indireta. Meus irmãos, o profeta deu uma mensagem: não convém que isso se faça assim. Veja só, quando você chega a um lugar, então veja, há algo errado. Quando você chega a um lugar onde o ministro lê na Bíblia, veja só, que é errado fazer certa coisa, e você, o irmão Brana faz a ilustração, deu uma má atitude, né? Editora aqui, simplesmente recorre. Não há nenhuma cristandade lá de maneira alguma. Veja só, agora que pelos seus frutos os conhecereis. Veja, é o que Jesus disse: vem, se a palavra é Deus, e Deus diz assim, amém? Aquele espírito em você lutará contra a palavra todas as vezes. Veja, porque o genuíno Espírito Santo lutará com a palavra, porque a palavra é verdade e espírito. Jesus disse: minhas palavras são vida. E se você tem vida eterna, e Ele é a palavra, como pode a palavra negar a palavra? Não tem como a palavra negar a palavra. Aleluia. Veja só, vem, que tipo de pessoa faria você Deus? Essa é uma coisa para saber se você é um cristão. Quando você pode, veja, plenamente concordar com cada palavra de Deus, e você encontrará a si mesmo em amor, com seus inimigos, até com seus inimigos. Você não vai ficar lambendo ele, mas você respeita, você suporta, você tolera, aleluia, você tem a graça de Deus para se comportar como um cristão revelado, como que nascido de novo, que tenha o Evangelho de Cristo em você. Aleluia. Alguém diz: bem, ele não é nada a não ser um santo rolador. E você começa a ficar, veja, seja cuidadoso, tome cuidado. Mas quando você realmente encontra que você, veja bem, o que você ama, não importa o que eles façam, você continua amando-os, vem? Então você pode começar a achar, veja, a sua paciência vai ficando desse tamanho, até que ela não tenha fim. Veja, qualquer pessoa simplesmente continua dizendo coisas a respeito de você. Bem, eu não me importo o que você diz. Não fique agitado. Se você ficar agitado, é melhor eu começar a orar primeiro, antes de falar alguma coisa, alguma outra vez. Bem? Oração. É hora da igreja estar no espírito de oração. Tem muita gente que tem muita letra, sabe muito mais de oração. Outros já falam muito de oração, gostam de oração, mas não tem muita palavra. Tem que ter essas duas coisas juntas. Elas andam de mão dadas de profeta. Oração, aleluia. E temos que vigiar todos os tempos, irmãos. Todos os tempos, né? Que coisa maravilhosa, né? Vem, sim, não entre alvoroço, não entre em confusão. Se você gosta de ver alguém na igreja se levantando, né? Veja só dizer: você sabe de uma coisa, eu lhe digo que o fulano de tal fez aquilo, é isso. Você diz: ó irmão, que vergonha para você. Veja que coisa, meus irmãos. E se você diz: ó, é isso mesmo, houve esse escândalo, cuidado, o Espírito Santo não é uma fossa negra. Não, em qualquer lugar que você vê as coisas, deixa como está, gente. Vamos deixar como está, vamos parar de atacar pedra, vamos parar de ter essa desconfiança louca. Coloque nas mãos do Senhor, Deus sabe como fazer as coisas. O profeta fala: cuidado, o Espírito Santo não é uma força negra. Não, 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 não. Um coração que é ocupado pelo Espírito Santo é cheio de santidade, pureza, sem pensamentos malignos, sem fazer mal, crendo em todas as coisas, resignado e paciente. Aleluia, graças a Deus, resignado e paciente. E ele continua mais um pouco aqui: não fique irritado quando uma família começa a irritar-se, não se irrite com ele. Aleluia, sua mãe diz: eu não quero que você vá àquela velha igreja mais. O que é você? Veja agora, isso é tudo que você pensa. Você está deixando o seu cabelo crescer. Você está, veja só,
aparando com algum, veja, aparecendo com alguma vovó velha. Veja, não se irrite com ela, diga, está certo, mamãe. Aleluia, não tem problema, eu te amo da mesma maneira e eu estarei orando pela senhora enquanto eu estiver viva. Amém? Agora, não se irrite, veja, temperança produz temperança. A primeira coisa que se sabe, você aflige o Espírito Santo, afastando-o de si, e você estará ajeitado outra vez. Então o Espírito Santo se retira. Veja, temperança produz temperança, amor produz amor. Vem, seja cheio de amor. Jesus disse, todos saberão que vós sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Amém? Graças a Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Agora esconder isso do povo? Não, gente. Tem que abrir a boca, tem que propagar, tem que falar do Evangelho. Salve se puder, nós não estamos fabricando cristandade, não. Os eleitos de Deus sabem que tem um chamado do coração por Deus. Não é doutrina que chama ele, não é grito de homem que chama ele. Não é pôr no medo numa igreja, que a igreja vai para frente, não. Você tem que pôr nas mãos de Deus. Os que é de Deus vai ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus, e vai viver para Deus. Porque nós estamos muito acomodados demais. E tem que achar que todo mundo é igual, gente. Nós somos profetas, não importa quanto alguém possa parecer com o outro. Mas é diferente, sempre tem diferença um do outro. Veja só, no tocante da salvação, isso também, Deus chama um de uma maneira, chama outro de outra maneira, mas a revelação do Espírito Santo é uma só. Há um só ser, uma só fé, um só batismo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. No nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, né? Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Lembrando a todos os irmãos que quarta, terça-feira, Deus permitindo, estaremos na igreja culto de oração, né? E todos são convidados a estar conosco. Hoje nós estamos fazendo aqui do escritório, mas todos são bem-vindos a estar conosco terça-feira, culto de oração. Oração é tudo para nós, né? A oração dá-nos força, a oração dá-nos graça, dá mais intimidade com Deus, para falar com Deus, dá mais intimidade com a sua palavra, né? Então venha orar conosco, terça-feira, lembrando aos irmãos também que todos os dias, das 10 às 11 da manhã, nós temos uma corrente de oração no mundo todo. Não importa o que você esteja fazendo, pare um pouquinho, né, e faça uma oração, agradeça a Deus no mínimo, alguma coisa que você tem que fazer para agradecer, né? Sendo Deus feito, então, pelo menos agradecimento. Porque teve uma ocasião na Bíblia que teve 10 leprosos procurados, apenas um só voltou para agradecer. Mas nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, tem dado para nós, tem permitido sobre nós, né? Tudo que Ele permite é bom. Seja uma correção, seja uma bênção, seja o que for, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram chamados segundo o seu decreto, ok? Deus abençoe a todos vós, no nome de Jesus Cristo. Aqui temos alguns irmãos na conexão, né? Temos Paulo Martins, Matheus Jesus, Tatiana Norberto, Sandro Sueli e Rosa de Jesus. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos. O desejo do meu coração é que Deus prossiga a falar em nossos corações, que nós tenhamos os olhos abertos, escapamos aí de toda a corrupção que há no mundo e entremos em Cristo Jesus, tá bom? Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma oração. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, creia nessa noite. Amado Deus, bondoso e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, Pai, eu coloco na tua presença cada irmão, cada irmã. Ó Deus, que se tem algo perturbando eles, que o Senhor possa ajudar. Se for enfermidade, cura. Ó, se for qualquer tropeço pela frente, Pai, nós colocamos o seu livramento diante deles. Repreenda todo mal, cure, liberte a cada um. Satisfaça, Senhor, todas as nossas orações e que seja feito conforme a tua vontade. Entre com providência no lar dos meus irmãos.
na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. E até terça-feira, Deus se nos permitir, né? Que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos vós. E nós vamos encerrando essa live com mais um hino aqui. E creio que vai ser de bênção para nós. Ser cristão é sua vida digna de Evangelho. Deus te abençoe e boa noite a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A noiva de Cristo é comparada com a donzela, sem mancha e sem ruga, santa, pura e tão bela. Assim comparada, como um corpo, só uma divisão: a cabeça, tronco e seus membros. Sou feliz se assim estou sendo, um fio de cabelo onde o dedo das mãos. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. No corpo da noiva, cada membro tem o seu lugar. Isto é perfeito e nada pode mudar. Sendo você um dos membros, não importa o que você é, o importante é ser escolhido e ter um lugar garantido, seja na cabeça, nas mãos ou nos pés. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino. Glória a Deus. É a Amém. lei da predestinação. Amém. Amém. Verdade. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Talvez você pensa que é um membro inferior por não ser um obreiro, evangelista ou um pastor. O dom que você tem, por menor que ele seja, talvez com suas orações, com amém de coração, que faz maravilhas e edifica a igreja. Ser cristão não é acaso e nem destino, é ser parte do plano divino, é a lei da predestinação. Meu irmão, o seu lugar está reservado, pois Deus já havia preparado antes mesmo de toda a criação. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.